Oi, bom dia. Bem-vindo a mais um EPTV Comunidade. Hoje a gente vai falar sobre vandalismo. Esse ato criminoso tem deixado seus sinais, suas marcas em várias cidades das nossas regiões de cobertura. Hoje, então, nós vamos tentar investigar as causas desse problema e também como lidar com isso. Para nos ajudar nessa tarefa, eu convidei a Marina Merlin, que é psicóloga comportamental, vai poder dar muitas informações a respeito desse assunto. Também temos a participação direto lá do nosso estúdio em Varginha, no sul de Minas Gerais, da Tanit Miranda, que além de psicóloga é também orientadora educacional. Afinal de contas, a gente sabe que esse problema não é apenas um caso de polícia, mas também tem muito a ver com educação. E nós esperamos a sua participação, como sempre, aqui no programa. Você pode fazer isso por telefone ou então pela internet. Os números vão aparecendo aí agora, qualquer que seja a região onde você esteja, para que você possa participar e ajudar a gente a fazer esse programa. Marina, obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigada. E realmente, quando a gente fala de vandalismo, desses atos destrutivos, não dá para a gente encarar apenas pelo ponto de vista policial, né, de que se tem que coibir isso com a ação da polícia. Também tem muito a ver com a cabeça das pessoas, com a formação do próprio indivíduo, né? Sim, com certeza. Acho que tem duas considerações que têm que ser levadas em conta. Primeiro, existe uma questão até biológica, né, que nós temos alguns transtornos de comportamento psiquiátricos, mentais, né, que podem justificar esse tipo de comportamento. Pode ter uma origem, então, até em alguma doença, algum distúrbio mental. Exatamente. E temos também os outros casos onde o ato de delinquência e vandalismo é adquirido ao longo do desenvolvimento. Então, com modelos inadequados, principalmente dos pais, falta de disciplina e falta de recursos de comportamentos, de incentivo de comportamentos pró-sociais, né? Sobre isso, vamos então até já falar com a Tanit, que está no nosso estúdio em Varginha. Tanit, obrigado pela sua presença hoje aqui também no programa. Você viu, né, a gente está falando aqui, já começamos a tocar no assunto da educação mesmo. Isso pode ser fruto do próprio ambiente onde essa pessoa vive, onde ela aprende os primeiros valores, não é verdade? Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, né, o convite. Realmente, isso pode vir dessa estrutura familiar também. E falando-se em vandalismo nas escolas, que eu trabalho também em escola, a gente muitas vezes só olha a questão da frustração, às vezes, do professor, da equipe que trabalha, mas nós esquecemos de analisar que esse ato de vandalismo pode ser uma maneira errônea que esse aluno está escolhendo para falar da frustração dele perante todo o sistema escolar. Pois é, e a gente foi fazer algumas imagens também em várias cidades das regiões de cobertura da EPTV para mostrar exatamente como é frequente esse fenômeno aí do vandalismo. E um dos casos mais comuns são mesmo as pichações, como a gente pode ver em escolas, principalmente, elas acabam acontecendo. Você vê aí alguns exemplos também em prédios públicos, em prédios de edifícios de apartamentos também acabam aparecendo esses sinais mesmo do comportamento dos vândalos, né? E tudo isso leva apenas a prejuízo para toda a população, todas as cidades. E eu até pergunto, para quem faz também, há um prejuízo aí já, não é? Quer dizer, ele já é um sinal de que há um problema quando a gente encontra esse tipo de situação. Sim, com certeza. As pessoas que praticam vandalismo, elas, de alguma forma, elas sofrem também, né? Elas também têm uma dificuldade de expressar, porque na verdade o vandalismo é um comportamento antissocial que tem um fruto numa deficiência de habilidade de demonstrar um sentimento, um pensamento de uma forma mais adequada. Quando a gente fala de alguns transtornos biológicos, né, como por exemplo transtorno de conduta, um transtorno de personalidade, essa é a grande diferença entre o vandalismo e um transtorno, né? As pessoas que têm de fato um transtorno de conduta e de personalidade, elas não têm esse sentimento de sofrimento e de arrependimento ou de pesar, né, em estar fazendo um ato de vandalismo. Essa é a grande diferença. Não se importam. É diferente de um indivíduo que não tem outras habilidades para lidar com aquela situação e acabam demonstrando o seu sentimento e pensamento através de um ato de vandalismo. A gente pode deduzir o que é mais comum de acontecer?
Há algum levantamento, algum estudo nesse aspecto? O transtorno de conduta, ele tem uma frequência de até 30% na população infantil. É uma porcentagem muito alta, né? É bastante prevalente. O transtorno de personalidade é em média de até 10%. Dependendo do estudo, varia um pouco essa porcentagem, né? Já o vandalismo é um pouco mais frequente, eu acredito. O vandalismo puro, né? Não relacionado a nenhuma doença ou distúrbio psicológico? Exatamente, é que a gente está trabalhando com números muito nebulosos, porque na realidade existem poucos estudos que elucidam exatamente a causa do comportamento delinquente e do vandalismo. Tá então certo. Fica complicado a gente falar de números. Tanit, a gente viu aí até nas imagens também que um dos alvos foi uma escola, né? E isso acontece com uma certa frequência. Aqui será que se justifica, ou o que explica, melhor dizendo, essa agressão praticada pelas pessoas dentro das próprias escolas? Então, seria um grito de revolta, deixando claro a falta de esperança para com o futuro. É como se o adolescente, o jovem, sentisse que a escola está tirando dele o direito de um futuro melhor, né? Então, quando a gente pensa nas causas familiares, na questão dessa necessidade de expor, de expressar essa frustração, muitas vezes realmente falta de limites em casa, falta de acompanhamento dos pais, falta de diálogo, de expressão de carinho dos pais, tudo isso somado vai gerar esse comportamento de agressividade. Você acredita que muitas vezes é um pedido até de socorro, de uma certa forma, ou um pedido de atenção? Muitas vezes eles sentem falta até da bronca mesmo dos pais e da correção, acham que os pais não estão nem aí para eles. Isso acaba se refletindo nesses atos de vandalismo também? Sim, eu acredito que é uma chamada de atenção, tanto aos pais, à sociedade, né, à escola, de que algo anda errado e precisa ser modificado. Quando a gente fala de modificações, é um sistema muito amplo que precisa ser modificado, políticas públicas, a própria organização interna da escola, a estrutura familiar, são vários atos que precisam ser modificados, mas nós não podemos pensar nessa grandeza e pensar na dificuldade, nós temos que começar com algumas atitudes para que possamos ver a diminuição dessa violência. Agora, Marina, você falou até que 30% dos casos são algum tipo de distúrbio mesmo, né, psicológico. Como é que o pai ou o educador consegue ver um sinal de que ali não está apenas um protesto, não se trata apenas de um rebelde sem causa, mas que existe uma causa até clínica que exige um tratamento mais específico? Quais são os sinais? Ou é difícil a gente ver esse tipo de coisa? Não, eu acho que o início desses comportamentos muito precocemente já indicam que há um componente biológico presente. Né? Por exemplo, os adolescentes que iniciam comportamentos de vandalismo na adolescência, a gente tende a pensar que são comportamentos mais reativos, né? E que estão tentando manifestar algum descontentamento frente à sociedade, ou enfim, ou até a dinâmica familiar. Quando os sintomas já acontecem desde muito cedinho, né? Então 3, 4 anos, a criança já é uma criança mais irritada, já é uma criança com temperamento mais complicado, já é uma criança mais opositora, que não corresponde bem às regras, então, enfim, isso já dá uma dica para a gente de que tem que ser feita uma investigação psicológica, psiquiátrica. Tem alguma coisa a mais ali que exige uma atenção diferenciada. Perfeito. Bom, e você pode participar do programa, vai mandando para a gente então a sua pergunta, fazendo o seu comentário pelos telefones que a gente coloca à disposição do telespectador ou então pela internet. Nós vamos só fazer um rápido intervalinho aqui nessa conversa para saber o que tem hoje no Caminhos da Roça. Vamos direto então até Ribeirão Preto, onde está a Cíntia Mitsumori. Cíntia, muito bom dia para você. Como é que está o programa hoje? Dá aí um pouquinho de umas amostras do que a gente vai ter hoje.
Olá, Marcos, bom dia. Muito bom dia também para o pessoal de casa. Hoje tem um encontro histórico no Caminhos da Roça. O cantor e compositor Sérgio Reis recebe na casa dele o Mazinho Quevedo. Os dois conversaram, tocaram e cantaram. Imperdível! Tem ainda 2 reportagens especiais da cultura na roça. Você sabia que o caule da bananeira rende um belo artesanato? A variedade dos produtos só depende da criatividade das artesãs. Começou o período de devoção e fé no campo. As companhias de Reis já visitam a área rural do interior paulista. O Fernando Kassab vai fazer 2 receitas de tiragosto: bolinha 3 queijos e tiras de tilápia. Não perca, o Caminhos da Roça começa logo depois do IPTV Comunidade. Até lá, Marcos. Até lá, Cíntia, obrigado pela sua participação aqui no IPTV Comunidade. Agora a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o IPTV Comunidade, hoje falando das causas do vandalismo e também como lidar com esse comportamento destrutivo. Você pode participar do programa mandando para a gente a sua pergunta pelos telefones que aparecem agora no seu vídeo ou então diretamente pela internet. Marinê, a gente estava falando muito da questão da educação também, né? E de que as crianças às vezes dão alguns sinais de que o problema, a origem do ato de vandalismo delas não é apenas ali um comportamento, mas também tem alguma coisa de psicológico que precisa ser investigado. Mas os adultos também, muitas vezes, têm um comportamento de vândalos, né? Sim. Destroem as coisas. Infelizmente, a gente vê isso muito também nas manifestações de torcidas, quando se trata de esportes, não é? Como entender, então, esses casos? Por que se chega a esse ponto em que já na idade adulta as pessoas têm esse tipo de comportamento infundado? Olha, a questão do grupo, eu acho que é uma coisa muito importante, né, para a gente entender um pouco esse comportamento vândalo. As pessoas que, no futebol hoje em dia, né, é comum esse tipo de manifestação. Então, existe uma briga entre as torcidas e a forma deles manifestarem, né, o pensamento deles, enfim, de protestar alguma questão, tanto com os próprios jogadores ou com o time oposto, é sendo agressivo. Então, os torcedores, de uma forma geral, acabam tendo um modelo de comportamento inadequado e acabam, de alguma forma, às vezes algum adolescente ou adulto até, que não tinha esse comportamento, pode começar a ter, por ter um modelo incentivador de vandalismo. Quer dizer, a pessoa não aprende a lidar com as frustrações, de repente? Exatamente. Tem muito a ver com isso? Tem muito a ver com isso. Tem a ver com uma inabilidade de expressar um descontentamento. Então, quando essa pessoa não tem um modelo adequado de expressão ou de resolução desse descontentamento, ela pode, quando está exposta a um modelo negativo, usar esse modelo negativo como forma de expressão. Tá, vamos falar mais uma vez com a Tanit, que está no nosso estúdio em Varginha. Tanit, e o papel da escola nessa história toda, né? Quando a gente vê adultos que têm um comportamento destrutivo e que agem como vândalos, isso quer dizer que a escola também falhou? Qual é o papel da escola para evitar que o adulto se torne uma pessoa capaz desses atos? Eu acho complicado a gente falar em termos assim de falha. Eu não acredito que a escola tenha falhado, porque a escola ela trabalha em parceria com a família e existem coisas que, por mais que a escola tente fazer, se ela não tiver o apoio da família, ela não vai conseguir ter um resultado positivo. Né? Como a Marina colocou aí, a questão dos transtornos mentais, de coisas mais graves, eu acredito que existem situações em que realmente o aluno, o jovem, ele precisa ser encaminhado para um serviço psiquiátrico, onde é feita uma avaliação, a necessidade de um acompanhamento psicológico ou de uma ajuda medicamentosa. Então, a escola ela vai tentar, na medida daquilo que é o papel dela, exercer essa função de trabalhar essa formação do aluno não somente em conteúdo, mas também nessa formação emocional, no convívio coletivo, aprendendo a respeitar a si mesmo, ao próximo e a se expressar de maneira mais adequada. O fato dos professores hoje muitas vezes se sentirem desprestigiados, a gente até já tratou disso no IPTV Comunidade em outras oportunidades, não é? Você acha que também tem um reflexo no resultado que a gente vê na educação das pessoas, no jeito como elas saem da escola? Ou seja, o professor não se sente nem com o poder mesmo de orientar aquele cidadão para que ele se torne realmente uma pessoa de bem? Nós vemos muito isso hoje nas escolas, particulares em menor proporção, mas aquele professor desmotivado, por isso a necessidade dessa valorização do professor,
de um empenho maior para que ele tenha uma boa formação, tanto inicial quanto continuada, para que ele possa ser valorizado também na questão salarial. E gerando essa valorização, acreditamos que essa motivação vai fazer com que o professor também tenha um pouco mais de liberdade de trabalhar, um pouco mais de entusiasmo para trabalhar e que possa ajudá-lo nessa desenvoltura dele do dia a dia, no ânimo dele do dia a dia, porque nós percebemos também muitos professores e funcionários da área da educação com transtornos. Um deles é a síndrome de Burnout, né, que é essa dificuldade de estar trabalhando perante essa pressão, essa falta de apoio, essa falta de valorização que tem acontecido com os profissionais de educação. E é lógico que quando a gente fala em valorização, não apenas do poder público, que passa também por uma questão salarial, mas com certeza os próprios pais também têm um papel importante aí na valorização do professor, em dar ao professor a autoridade que lhe cabe, o que muitas vezes a gente vê que não acontece. Mas nós vamos mostrar agora mais algumas imagens de atos de vandalismo, algumas que foram gravadas em Serra Azul, num posto de saúde que fica perto da entrada da cidade. Ele apareceu fechado, motivo, atos de vandalismo, uma porta foi arrombada, vidros quebrados, uma bagunça generalizada dentro do posto, prontuários foram riscados, mexeram em lixo ali, inclusive lixo contaminado, quebraram também a cozinha, fizeram uma bagunça geral num posto de saúde. Agora a gente vê também outras imagens. Dessa vez é no bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto, uma escola onde, além de destruírem as carteiras, os vândalos ainda puseram fogo nas salas de aula e destruíram também o mural da escola. E a gente se pergunta, né, por que isso acontece? As pessoas acabam destruindo um patrimônio que, na verdade, é delas mesmo, não é, Marina? Quer dizer, é um ato destrutivo, não apenas em relação ao outro, mas até a própria pessoa é prejudicada com isso que ela faz. Sim, com certeza. Esse comportamento, ele pode indicar que essa criança, esse adolescente ou adulto, ele não se sente pertencente àquele ambiente. Ou, de alguma forma, ele não se sente acolhido por aquele ambiente. Então, ele não nota que aquele prejuízo é para ele mesmo? Não, ele acha que, na verdade, eles estão em posições opostas. A escola contra ele, o posto de saúde contra ele. Então, é por isso que ele ataca dessa forma tão inadequada. Tá certo. Nós estamos aguardando as perguntas aí dos nossos telespectadores, por telefone ou pela internet. Façam exatamente como fez o Florencio Lopes aqui de Ribeirão Preto. Ele pergunta, uma pergunta aqui que acho que muita gente tem também. Eu ainda não vi uma resposta definitiva para esse problema. Jogos de videogame podem causar efeitos negativos na criança e no adolescente? Podem sim. Podem? Podem. Você fala categoricamente que pode. Podem. Gostei da firmeza, porque há muito debate sobre isso, não é? Tem sim. Vertentes que acham que não. Sim, e existem muitos estudos, os estudos de fato são ainda inconclusivos, mas na clínica a gente percebe nitidamente que há uma interferência negativa, não necessariamente na agressividade, mas na atenção. E na atenção existem estudos que já estão um pouco mais concretizados e estudos um pouco mais conclusivos a respeito desse déficit. Então, o que acontece é que as pessoas que se expõem por muito tempo a esse tipo de estimulação, que é uma estimulação com muita luminosidade, movimentação, barulho, elas acabam tendo dificuldade para se manter atentos, por exemplo, numa sala de aula. Num ambiente normal. Num ambiente normal, numa leitura. E com certeza, o tipo de estimulação que o videogame oferece, assim como o computador, menos a televisão é menos, mas mais o computador e o videogame, o cérebro ele está sendo altamente estimulado. E por muito tempo altamente estimulado, ele acaba propiciando um comportamento de irritabilidade. Quer dizer, a falta de atenção com o que está acontecendo ali no dia a dia leva a um comportamento de uma pessoa irritada. Sim, essa excessiva estimulação da iluminação, do som e tal, por muito tempo, faz com que o cérebro entre numa situação de estresse. Então, existe uma irritabilidade, sim, decorrente dessa alta estimulação. Vamos falar mais uma vez com a Tanit, que está no nosso estúdio em Varginha. Ô, Tanit, então a gente está vendo aqui mais uma vez a importância de se impor limites, né? Quer dizer, até o excesso do videogame, o excesso do tempo na internet, nos sites de relacionamento, pode levar a uma consequência que, no fim, se torna um ato violento, não é? Mais uma vez, o papel dos pais é importante para impor limites, né? Você nota que está havendo mesmo uma dificuldade por parte das famílias
de passar essas regras para os filhos? Com certeza, com certeza. Nós percebemos as famílias, tanto o pai quanto a mãe, trabalhando muito, com dificuldade de acompanhar esse filho no dia a dia, chegando em casa no final do dia cansados, sem abertura também para ouvir esse filho como foi o dia, para ter diálogo, para poder até saírem e terem um passeio juntos, ou até uma atividade física, quando a Marina coloca essa questão desse estímulo excessivo do cérebro, nesse momento o corpo está parado, né? Então o corpo precisa se movimentar, né, para que venha essa sensação de bem-estar, venha a tranquilidade e venha esse cansaço natural do corpo para que ele descanse melhor, para que ele se acalme. Então eu oriento normalmente os pais a que acompanhem melhor esse horário de internet, de MSN, Facebook, jogos, para que delimitem qual é o horário que eles podem, qual é o horário de estudos, que façam uma supervisão se aconteceu tudo dentro do que ficou combinado e que se existir uma necessidade até de uma punição de alguma forma, você não cumpriu isso, então pelo nosso combinado você não vai ter isso que você gosta, seria importante para que ele entendesse que na vida nós temos regras a serem seguidas, para que nós possamos conviver melhor, tanto com aqueles de dentro da nossa casa, como com aqueles, os nossos amigos, a sociedade e as pessoas da escola. Eu achei importante também o que você falou aí com relação a essa queima de energia, né? Já que a gente é muito agitado, vamos gastar essa energia de uma forma positiva. Mas vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a EPTV Comunidade, hoje falando sobre vandalismo, aguardando a sua pergunta por telefone ou então pela internet, para que você possa participar do programa com a gente. Marina, eu queria que a gente reforçasse um pouco mais essa questão aí dos limites que é a obrigação dos pais colocarem na vida dos filhos. Parece que hoje em dia, quando a gente fala assim, você tem que impor limites, os pais têm aquela impressão de que, não, eu não posso fazer isso, eu tenho que ser legal para o meu filho, ou até eu quero que meu filho goste de mim, que ache que eu sou moderno, sou avançado. Há um desequilíbrio aí que acaba também revertendo depois em atos violentos? Sim, com certeza. E eu acho, inclusive, que esses comportamentos agressivos da criança depois em adultos também, e adultos acabam também mantendo isso ao longo da vida. Com certeza, porque é a formação dos seus valores, né? A infantil, a criança, na infância a gente acaba formando os valores e os comportamentos que vão ditar como a gente vai se comportar pro resto da vida, né? Mas então, os pais, eles não conseguem entender algumas vezes que o limite é confortante para a criança. A criança não tem capacidade de determinar o que é bom, o que não é bom, o que pode, o que não pode. Então, quando nós estamos colocando limite para as crianças, de alguma forma, nós estamos ajudando e confortando também. Alívio. Dando um alívio. Tá, então é até aqui que eu posso ir. Ainda bem que eu sei agora. Exatamente. Esse é o papel dos pais, é o papel esperado, né? E a criança espera isso dos pais, sim. É claro que ela tem um comportamento, às vezes, de se incomodar, de chorar, de gritar, de bater, mas esse é o comportamento da criança. A criança não sabe lidar muito bem com o limite inicialmente. Só que se a gente não ensinar, ela não vai saber nunca. Pois é, e a gente viu aí que, por exemplo, a pessoa muito agitada deve gastar energia de uma outra forma, talvez atividades físicas, a própria prática de esportes, em vez de sair por aí destruindo tudo. Isso é lógico. Também com relação aos pichadores, aliás, a pichação é uma das formas de vandalismo mais comuns que a gente vê nas cidades, tem alternativas. Vamos então direto até São Carlos, na região central do estado de São Paulo, onde está a repórter Joyce Stark. Joyce, muito bom dia para você. Tem mesmo uma alternativa, né? Quem gosta de ficar rabiscando não precisa rabiscar, pode fazer um trabalho mais bonito, alguma coisa mais bem acabada, não é assim? Pode, Marcos. Inclusive, a gente tem vários exemplos aqui para mostrar para vocês. Alguns grafiteiros aqui da cidade vieram fazer esse trabalho especialmente para a EPTV Comunidade. Esse é um espaço público da cidade que, quando ocorrem alguns eventos, é aberto para que a população possa fazer a sua expressão. E a ideia deles, arte não é vandalismo. Existe uma diferença na questão estética, Danilo, que dá para a gente identificar isso é vandalismo, isso é arte, isso é grafite? É basicamente na estética, né? Que o grafite de forma colorida e autorizado, legal, ele já não se torna tipo vandalismo. A pichação
É um tipo de vandalismo por não ter uma autorização, mas de forma cultural também se torna uma arte, né? Que ela já vem de tempos. De quando? Há muito tempo, tipo, desde os anos 80, surgiu nos Estados Unidos de forma para demarcar território, como o Tubo está fazendo ali, fazendo o grapicho dele, mas de forma diferente. São as letras ali. São as letras. E o Spock com o personagem, que é o grafite. Então, de forma autorizada, já não se torna ilegal. Quer dizer, a diferença está ali numa questão de ilegalidade. Você acha que os municípios têm que dar mais abertura para a expressão desse tipo de trabalho dos artistas de rua? Acho que teria que ter mais reconhecimento, né? Não ser automaticamente assim, a gente só é reconhecido na hora de beneficiar alguém. Então, automaticamente deveria ser reconhecido como arte, não como vandalismo, passar uma visão diferente para as pessoas. E estimular também para que as pessoas aprendam essas técnicas, né? Não existe uma escola, a escola de vocês está aqui. Sim, a rua é uma escola, mas hoje em dia, com o grafite se tornando moda, tem oficinas de grafite, a gente até ministra oficinas de grafite, né? Mas teria que rolar mais oportunidade. Porque até mesmo o tempo que a molecada tem para aprender não é o suficiente para a gente estar passando o que a gente aprendeu ao decorrer de tempo, há 10 anos aí na rua. Para não ser vandalismo. Para não ser vandalismo. É isso aí, é o nosso recado, essa arte, Marcos, para a população. É isso aí, Joyce. Agradece também o pessoal que levantou cedo hoje aí para deixar o nosso programa ter um pouco mais bonito aí com os grafites. Obrigado pela sua participação, tá? Já tem mais uma pergunta aqui, olha, o Júlio Correia de Batatais. O investimento no sistema educacional pode diminuir o vandalismo na sociedade toda? Primeiro a sua opinião, depois a gente ouve também a Tanit a respeito disso. Eu acredito que sim. A falta de estrutura e física mesmo é um dos fatores que também estimulam o vandalismo, né? O descontentamento, né? das crianças, dos adolescentes, dos adultos em relação à educação. Então, a falta de estrutura, a falta de qualidade no ensino é algo que é motivo de contestação, sim. Queria sua opinião também, Tanit, você que trabalha diretamente com isso, né? Já que é uma orientadora educacional, a questão dos investimentos mesmo na educação podem reverter, podem se transformar depois em menos vandalismo, menos depredação das nossas cidades? Sim, esse investimento ele é muito positivo para que melhorem tanto as estruturas físicas quanto os recursos didáticos, né? Dá chance a esse aluno de ter contato e de ter acessibilidade ao computador, a todos esses recursos de tecnologia que nós temos em escolas particulares. Então isso é importante para que ele venha canalizar essa energia que ele tem, né? Canalizar para uma coisa boa, se sentir útil, né? Tanto para ele quanto para a sociedade. Porque quando nós falamos assim desse vandalismo, né? Às vezes se a gente for analisar simbolicamente o que eles podem estar falando, é como se o vandalismo seria o quê? Você destruir um patrimônio alheio. Então, para eles, de alguma forma, eles acreditam que algo deles está sendo roubado ou está sendo destruído. Que seja uma chance de ser útil para a sociedade, que seja uma chance de concorrer, né, com esse mercado de trabalho futuro. Então, tudo isso gera uma angústia e uma ansiedade. E por isso eles respondem dessa maneira agressiva. Sanando isso, nós teremos a diminuição dessa expressão violenta. Pois é, e como lidar com esse problema é realmente uma das maiores dúvidas. Todos se questionam a respeito disso. Nós temos alguns exemplos que vêm da cidade de Passos, aí mesmo no sul de Minas Gerais, onde nós estávamos falando com a Tanit agora. Essa daí é a Capela da Penha, tem 112 anos. Ela recebeu um muro para ser protegida da ação dos vândalos, mas só que o muro não adiantou, as pessoas pulavam, aí colocaram também uma cerca para ver se impedissem que os vândalos entrassem ali. Agora você vê o chafariz no centro da cidade, é tombado também como patrimônio do município, já não tem mais água porque foi depredado várias vezes, quebraram os espelhos, você vê aí, arrancaram luminárias e diante disso também esse lugar acabou recebendo uma cerca. Marina, a gente pergunta, né? Esse tipo de atitude, esse tipo de iniciativa, é lógico, tem aí um zelo com o patrimônio, você acaba cercando para evitar que as pessoas entrem e destruam. Mas até que ponto essa é uma solução definitiva? Não é. Eu acredito que não seja. É uma solução imediata.
É como se fosse um reparo imediato, né? Uma forma de proteger imediatamente e mais fácil do que a gente está trabalhando com a causa, né? Eu acho que esse que é o grande motivo do comportamento vândalo. Nós precisaríamos incentivar as crianças e os adolescentes que têm essas dificuldades, que já estão manifestando comportamentos agressivos contra o patrimônio, a se interessarem e se sentirem parte do patrimônio também, né? De usufruírem de uma forma positiva. Então, esse tipo de estimulação é o que realmente ajudaria a sanar esse problema. Mais uma vez falando com a Tanit, né, Tanit? A gente trazer para a sala de aula a realidade ali do município mesmo, né? Muitas vezes os alunos não conhecem os lugares, ali como a Capela da Penha, agora que a gente mostrou em Passos, de repente os vândalos mesmo nunca tinham ouvido falar da história desse lugar, acabaram depredando e levando a uma consequência como essa. A informação também trabalha a favor de uma cidade mais limpa, uma cidade mais bonita, não é? Com certeza. Eu acredito que as escolas têm que trabalhar com projetos que venham a inserir o aluno nesse contexto, dar para ele um significado real daquilo para a vida dele, né? Escutando o aluno, entendendo os motivos dele, entendendo talvez motivos que para nós sejam injustificáveis, mas que são os motivos e que expressar errado não resolve, mas se calar também não resolve. Então dar chance de diálogo, fazer com que ele se sinta inserido, participe, se sinta importante para que aquilo fique bem cuidado, que aquilo vai dar um retorno para ele, a importância cultural daquele ambiente, porque ouvindo muitas vezes até os pais, para que os pais venham em parceria, a comunidade tenha parceria com o patrimônio e visando o quê? Esse entendimento e uma melhora no comportamento. Sem dúvida, é um trabalho que exige esforços aí de todos os envolvidos na educação. Vamos fazer mais um intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com a EPTV Comunidade, falando sobre vandalismo, aguardando a sua pergunta ou o seu comentário, que pode ser mandado por telefone ou então pela internet. E é lógico, é sempre importante a gente lembrar que os atos de vandalismo são crimes. Quando você destrói o patrimônio público ou destrói o que não é seu, o que pertence a outra pessoa, isso é um crime. E como será que a polícia lida nesses casos? Vamos acompanhar na reportagem. Monumentos depredados, bancos quebrados, paredes pichadas. O que já foi cartão postal até parece estar abandonado. Você já viu cenas assim na sua cidade? Os vestígios do vandalismo estão por todos os lados. Eles estragam tudo, né? Tudo que é de bonito que está nas praças, né? As praças públicas, espaços planejados para o lazer da comunidade, são alvo constante do vandalismo. Com isso, perde a população e também a história das cidades. Aqui, como a placa foi arrancada, o homenageado passou a ser um anônimo. Um personagem sem nome e sem bengala também. Quem será que quebrou a estátua? E pra quê? A cidade é um retrato dos habitantes. Na praça onde os estudantes se reúnem depois da aula, o coreto está completamente pichado. É lá também que o seu Gotardo faz as caminhadas no fim da tarde. Já viu esse coreto aqui pintado alguma vez? Já pintaram muitas vezes. Quando pinta fica bonito. Depois suja de novo. Muito rápido sujam de novo? 2, 3 meses. Na outra, onde a dona Inês passeia com o cachorro, os bancos de pedra estão destruídos. Uns quebrados, outros muito sujos. E já foram reparados várias vezes, mas quem cuida? A senhora vê guarda nessa praça aqui? Aqui não. Nunca? Tem guarda não. A fiscalização do patrimônio público é responsabilidade das guardas municipais. A Polícia Militar também colabora quando faz o patrulhamento. A Polícia Militar, como em qualquer outro ato ilícito, ela atua na prevenção. Inibe o cometimento durante o seu patrulhamento rotineiro. Ela não tem essa especificidade de se manter presente em um logradouro público, né? Quem comete o vandalismo pode ser preso por dano ao patrimônio. Esses indivíduos que estão sendo flagrados no cometimento são encaminhados para a delegacia de polícia ou para a delegacia da infância e juventude para o registro formal dos fatos para ser apurado
pelo órgão competente, no caso, Polícia Judiciária. Quem for pego praticando este tipo de crime pode ficar preso por até 6 meses ou ter de pagar uma multa definida pela Justiça. Se o dano for ao patrimônio público, a pena aumenta. Pode chegar a 3 anos de detenção. Você acha que está faltando para evitar que esse tipo de vandalismo aconteça? Aí eu acho que uma fiscalização bem severa, né? Precisa de mais guardas, né, municipais para fiscalizar as praças. Sem dúvida que a nossa entrevistada tem razão, mas a gente até tocou um pouco nesse assunto já hoje, não é? Quando é preciso a ação da polícia, quando é preciso a intervenção da Guarda Municipal, é porque alguma coisa já deu muito errado lá atrás, não é verdade? Sim, sim, com certeza. A gente precisaria entender qual é a função desse comportamento, né, do vandalismo. E eu acho que é aí que a gente precisa agir, a longo prazo, né, a médio e longo prazo. Imediatamente, a polícia, cercar algum monumento, enfim, algum prédio, é um ato interessante, mas é lógico, claro, a gente sim. precisa... Não vai deixar também, né? Claro, mas o que a gente precisa mesmo é compreender a função desse comportamento e agir nessa função. Inclusive, a informação que a gente teve da Polícia Militar ali de Ribeirão Preto é que eles costumam fazer trabalhos educacionais em parceria com as escolas. Uma ideia sensacional. Até para lembrar que é crime e também dizer que não pode, né? Quer dizer, parece óbvio, mas muitas vezes a gente precisa fazer isso. Vou até pedir a opinião da Tanit a respeito disso. É bem por aí mesmo, não é, Tanit? Eu queria saber de você o seguinte: quando os pais desconfiam que tem em casa um filho que está partindo para esse tipo de comportamento, qual a orientação, qual é a dica que você daria para essas pessoas? O que eles devem fazer? Num primeiro momento, o diálogo. Né? Se está percebendo que está tendo algum tipo de comportamento, que está saindo fora daquilo que é normalidade, que é padrão, é parar para conversar, para ouvir. Né? Foi colocado durante o programa a questão do pai que quer ser amigo, né? Ou do pai que é ausente, né? Pai e mãe. A função de paterna e materna, elas já é traçada e já existem elementos que são esperados desses responsáveis. E ser amigo ou ser ausente, você está tirando desse filho a oportunidade de ter aquele que vai passar amor, segurança e direção. Então é um sentimento de orfandade que esse adolescente, que essa criança ou que esse jovem vai ter. Então, a importância desse acompanhamento, a importância desse olhar atento para esse pai, para esses sinais que o filho está dando, que são sintomas que falam de algo por detrás. E, se necessário, procurar a ajuda de um profissional para receber orientações do que precisa ser modificado na dinâmica familiar. Com certeza, é preciso que os pais tomem uma atitude, não se omitam diante dos desafios que são cuidar da educação dos filhos. Eu agradeço muito sua presença hoje aqui no programa, viu, Tanit? Você passou informações importantes aí pra gente. Obrigado mesmo. Obrigada. A gente tem aqui um comentário, é da Ruth, ela é de Barretos, ali na região de Ribeirão Preto, quer parabenizar pelo programa e acha que ele deveria ser repetido, pois o assunto é muito importante e muitos pais não tiveram a oportunidade de assistir. Ela dá aqui o parabéns para os nossos entrevistados, né, também para quem produziu o programa. Ruth, então eu acho que é uma boa a gente já dar um recado aqui, que esse programa pode ser visto de novo quantas vezes você quiser, através do nosso site, o G1. É g1.com.br, aí você coloca /Campinas, /Ribeirão, /Sul de Minas, Araraquara ou São Carlos. E por ali, ou também Piracicaba, por ali você consegue assistir de novo todas as informações que nós passamos hoje aqui a respeito do vandalismo. Fica aí a dica então, para quem quiser mais detalhes sobre isso. Agora, quer dizer, a gente falou bastante dessa questão aí dos pais, né, da presença dos pais. Quando são os adultos, como é que a gente lida com essa questão? Tem conserto? Um adulto que já se tornou um vândalo ou é um caso perdido? Não, eu acredito que sim. Acho que tem conserto sim. A primeira questão é a gente entender, é o diálogo, como a Tanit disse, né? A gente precisaria abordar, tentar compreender qual é a função e qual é o motivo desse comportamento e, na verdade, a gente tem que instrumentalizar, ou seja, ajudar essa pessoa a ter uma manifestação mais adequada. Isso pode acontecer em qualquer momento da vida. Dá ela condições de se expressar de outra forma. Exatamente. Olha só, eu vou até te interromper, desculpa, o Valdir Veromar, de Bonfim Paulista, ele pergunta se o vandalismo surge por causa da sensação de impunidade entre os jovens. Eu não acredito que seja essa a causa, não. Até porque existem algumas punições, sim. A percepção que a gente acaba tendo é que eles se sentem
não punidos apesar de haver a punição. Então, assim... Tipo mártir? Exatamente. Ah, eu fui punido porque eu fui lá e aprontei, eu fiz o que eu queria. Isso pode, inclusive, ser visto como uma forma positiva, né? Uma forma de chamar atenção, uma forma de ser reconhecido, uma forma de poder. Quer dizer, é muito complicado lidar com essa questão, realmente. É muito complicado. Porque você acha que está fazendo um benefício e, na verdade, até certo ponto. Punir é necessário sim, mas será que resolve? Só a punição? Né? A terapia comportamental, ela acredita que a punição ela é necessária em alguns momentos, mas que é mais importante que a punição é você dar modelos adequados ou ignorar alguns comportamentos. A criança, a gente vê isso nitidamente quando a criança faz uma birra. Né? Que ignorar esse comportamento é mais eficiente do que você punir, do que você ficar chamando a atenção da criança ou colocar de castigo. Então, assim, difícil ignorar uma birra, hein? É muito difícil. Principalmente porque as crianças parecem que nascem com as cordas vocais ali a 1000 por hora. Tem que ter sangue de barata. É verdade. Mas é necessário. Mas é mais eficiente. É claro que a gente não vai conseguir fazer isso o tempo todo. Em alguns comportamentos, você tem que tirar a criança da situação, você tem que realmente colocar lá no quarto, fazer uma estratégia de punição mesmo. Mas algumas verbalizações, ou por exemplo, a criança reagir a uma ordem sua de uma forma inadequada, eu acho que esses comportamentos a gente conseguiria ignorar. Né? Extinguir, que a gente chama em comportamental, que a frequência desse comportamento tende a diminuir. Tá certo. Marina, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no IPTV Comunidade. Esperamos que todas essas orientações que nós passamos hoje ajudem as pessoas a lidar com esse ato de vandalismo, para que isso acabe um dia, quem sabe. Você fica agora com o programa Caminhos da Roça. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. Tchau.